Pai do Senhor para todos, de volta mais uma vez, e eu vou, nessa sequência, continuar falando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E hoje eu vou falar sobre um dos sinais da volta de Cristo, um dos sinais de que a qualquer momento a última trombeta vai tocar e Jesus voltará para nos buscar, para estar com Ele por toda a eternidade. E que sinal é esse? Esse sinal está em Mateus, capítulo 24, que é onde encontramos o seu sermão escatológico, e o versículo de número 12. É um versículo muito pequeno, mas que traz um sinal que tem sido vivenciado, infelizmente, a cada dia. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nós temos visto que nesse discurso profético de Jesus, ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, e ele traz uma advertência clara e bem objetiva de que tempos difíceis viriam, e nós já estamos nesse tempo, e o coração humano seria colocado à prova, podemos assim dizer. E Jesus fala a respeito do amor, quando ele introduz este como um sinal do seu regresso, o amor que é a marca, segundo o próprio Jesus e as Escrituras, do verdadeiro cristão. E esse amor, segundo o próprio Jesus, ele corre o risco de se esfriar sobre todos os seres humanos da terra, inclusive aqueles que dizem servir a Deus. O esfriamento do amor. Em primeiro lugar, o versículo diz que e por se multiplicar a iniquidade. Então, o esfriamento vem por causa da multiplicação da iniquidade. Antes de continuar falando da iniquidade e do esfriamento, eu quero pedir para você que se interessa por esse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no nosso canal, dar um like. Muita gente assiste os vídeos, mas não tem coragem de dar um like. Isso é muito importante para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas. É muito importante também o seu comentário aqui abaixo. Você dizendo se gostou, se não gostou, criticando, complementando algo que você acha relevante. É muito importante que você comente aqui abaixo para que dê mais relevância ainda a esse vídeo, ok? Então vamos lá, continuando, crendo que você estará participando desse vídeo e também até compartilhando com mais pessoas. Então, o esfriamento vem devido à multiplicação da iniquidade, disse Jesus. O que significa iniquidade? Iniquidade fala de injustiça, pecado contínuo, desobediência deliberada à vontade de Deus, coisas que nós temos visto, também como violência, corrupção, relativismo moral, esfriamento espiritual. Tudo isso fala de iniquidade. Então Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos observado a crescente do mal. E essa crescente do mal pode trazer um desânimo sobre os justos. Quanto mais as injustiças aumentam, quanto mais o mal toma conta desse mundo corrompido que já está nas mãos do maligno, a Bíblia nos informa isso, que o mundo jaz no maligno. Então, quanto mais isso acontece, o justo que tem fome e sede de justiça, ele corre o risco de desanimar. E em vez de lutar contra
todas as injustiças, de cada vez buscar a Deus, ele pode se contaminar e achar o seguinte: não tem jeito, todo mundo está se corrompendo, ninguém quer buscar a Deus, ninguém quer ser fiel a Deus, e ele esfria muitas das vezes e acaba entrando pelo mesmo caminho dos demais. Segundo Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, Paulo alerta para o seguinte, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, os tempos difíceis são esses que nós estamos vivenciando, com as pessoas cada vez mais amantes de si mesmo. O individualismo tem crescido a cada dia fora da Igreja de Cristo, infelizmente no meio dos crentes. O individualismo também tem sido cada vez mais notório. Ninguém sente a dor mais de ninguém. Ninguém se preocupa mais com ninguém. Ninguém quer ajudar mais ninguém. E se o fizer, é com algum tipo de interesse de ter um retorno imediato ou posteriormente. Então, essa frieza espiritual tem vindo através dessa multiplicação da iniquidade. Agora, vamos falar sobre o efeito do amor. Jesus disse: o amor de muitos se esfriará. O amor que Jesus fala aqui é um amor sacrificial. O amor que Jesus fala aqui é a caridade, que Paulo falou sobre ela escrevendo aos Coríntios. Caridade é amor em ação. Até mesmo porque não existe amor sem ação. Amor só de palavras não existe. Então o amor nos faz, muitas das vezes, nos sacrificar pelo outro. Pessoas que são da nossa família de sangue ou não, que muitas das vezes é da nossa família em Cristo. A Bíblia manda ajudar primeiro os domésticos da fé, depois os demais. Então o amor, ele é sacrificial. O amor, ele tem que ter uma atitude. Quando se fala a respeito do próprio Deus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo entregado Jesus para morrer na cruz por nós. Então o amor de Deus foi comprovado através do sacrifício do seu unigênito Filho. Agora nós queremos falar que amamos, mas não queremos mostrar através das nossas atitudes. Então, o amor tem esfriado na terra por causa da iniquidade. Agora, o primeiro esfriamento que nós temos percebido do amor no ser humano, em primeiro lugar, é para com Deus. Porque o primeiro e o maior mandamento, Jesus ratificou ele em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então o amor de Deus, ele não é parcial, ele é integral. Ele envolve emoções, vontades e pensamentos.
Esse amor se expressa em obediência, conforme João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus deve ser prioridade na vida daquele que diz o amá-lo, se é que o ama. Deus deve tomar o primeiro lugar da nossa vida se nós amamos a Ele. Então, que amor é esse para com Deus que nós dizemos que temos, mas não priorizamos Deus na nossa vida? Que amor é esse? Amar a Deus é desejar estar com Ele, estar na presença dEle. Amar a Deus é ouvir a sua voz e agradar o seu coração e se comunicar com Ele. Isso é amar a Deus. Então, falando sobre o amor de Deus ou a Deus que tem esfriado, em segundo lugar, amar a casa de Deus é um reflexo do amor que nós temos por Deus. Porque como é que eu amo a Deus e não amo a sua casa? Não tem como eu amar a Deus e não amar estar na sua presença. Não amar estar na sua casa. Não amar, eu dizer que o amo e não amar estar na presença dele, adorando a ele juntamente com o seu povo. A Bíblia diz no Salmo 84, versículos 1 e 2, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Quem ama a Deus, ama a sua casa. O salmista aqui demonstra uma paixão profunda pela presença de Deus no templo. A casa de Deus é o lugar específico de adoração. Não é como se pode adorar em outros lugares, mas o lugar principal para se adorar é no templo, é na casa de Deus. É um lugar de comunhão com os irmãos, é um lugar de ensino da palavra. Por isso, quem ama a Deus, ama estar nesse ambiente. Não tem como alguém dizer que ama a Deus, isso eu falo biblicamente, teologicamente falando, alguém dizer-se amar a Deus e não amar estar na casa de Deus. Há zelo pela ordem, reverência e cuidado com a igreja local. Quem ama a Deus, zela pela ordem, tem reverência, tem cuidado pelo templo, pela casa de Deus e pela igreja local, as pessoas. Salmo 122, versículo 1, que todos conhecem, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verdadeiro cristão, ele se alegra por estar com o povo de Deus. O verdadeiro cristão entende que a igreja é um lugar de transformação, consolo e de direção de Deus. Então não tem como amar a Deus sem amar a sua casa. Em terceiro lugar, aplicações práticas. Como demonstrar esse amor? Como demonstrar o amor que eu tenho por Deus? Como você pode demonstrar o seu amor para com Deus? Em primeiro lugar, participação fiel nos cultos. Aí eu tenho que voltar a dizer, quem ama a Deus ama estar na sua casa. Como é que eu amo a Deus e não quero participar dos cultos? E não é uma questão de obrigação, que o pastor fala, que a liderança insiste. É por prazer. O que está faltando no meio da igreja é voltar ao primeiro amor, como diz a Bíblia lá em Apocalipse. Ter prazer de estar na casa de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Não tem como Deus estar em primeiro lugar na minha vida e a obra dele está em último. Por mais que Deus deve ser o primeiro lugar, a família o segundo lugar, não tem como distanciar Deus e a obra dele. Aí eu amo a Deus, eu amo a família, terceiro lugar é a obra. E aí de Deus para a obra vai uma distância muito grande, porque a pessoa só diz amar a Deus, mas não se preocupa com a obra, não está na obra,
não está na casa de Deus, não está fazendo realmente a obra de Deus. Quem ama a Deus sabe dividir as tarefas, aproveitar, remir o seu tempo, como disse Paulo, amar a Deus, cuidar da família e estar na sua casa. Tem que saber dividir o tempo. Tem que pedir a direção de Deus, sabedoria e fazer. E quem ama a Deus arruma um jeito e faz. Isso é o que a Bíblia diz. É por prazer. Quem ama a Deus zela aquele ambiente, se preocupa com a limpeza da casa de Deus, da organização, da estrutura da igreja, do templo. As pessoas nem se preocupam, a grande maioria. Se o templo tiver caindo nos pedaços, a culpa só é do pastor. Mas como o pastor vai fazer algo se não há contribuições? Se não está entrando dízimos o suficiente, ofertas, contribuições suficientes para cuidar do templo, para cuidar da casa de Deus, como pode? Então isso é uma preocupação que tem que ser de todos, não é só da liderança da igreja. Aí vem a questão do serviço voluntário, usar os dons, os talentos para edificação da casa de Deus. Aí vem a questão de ofertar com alegria, contribuir com amor para manter, expandir a obra de Deus, crescer a obra de Deus. Então não tem como distanciar o amor a Deus e pela sua casa e pela sua obra. Não tem. Os dois são ligados. Amar a Deus requer amarmos também a sua obra. Agora vamos para o amor às pessoas. Se você gosta de vídeo curto, esse vídeo não é para você, porque estamos trazendo vídeos com aulas completas sobre o assunto escatológico nesses dias. Se você quer se aprofundar ainda mais na escatologia bíblica, eu quero convidar você para conhecer o meu e-book, O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Nesse e-book eu trato do estado intermediário, arrebatamento, e nós vamos até a consumação dos séculos. Tudo em ordem cronológica, para que você possa entender de forma didática e facilitada a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então você vai aprender de forma didática sobre o fim dos tempos, começando do estado intermediário, que é onde estão os mortos, depois arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, até a consumação dos séculos. Esse e-book, ele tanto serve para iniciantes como pessoas mais avançadas na escatologia bíblica. Lá aqui embaixo na descrição, ou no primeiro comentário, eu vou deixar fixado o link, onde você vai clicar e você vai saber mais e poder adquirir o e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Continuando, vamos falar agora sobre o amor às pessoas, que também tem esfriado. A unidade com os irmãos. Amar a casa de Deus é também amar quem está nela. O amor cristão se torna raro, o individualismo cresce. Foi isso que Jesus profetizou: o amor de muitos se esfriará, para com Deus, em primeiro lugar, e para com as pessoas, os próprios irmãos da igreja, da casa de Deus. Porque o individualismo, como eu falei no início, é crescente e nós temos visto isso. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, a Bíblia diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então é outra coisa que é interligada, o amor a Deus e o amor para com os irmãos, para com a igreja a qual nós integramos. Não tem como eu amar a Deus e odiar o meu irmão. Então a gente vê hoje em dia por coisas simples, banais, que acontecem dentro de uma igreja local. As pessoas saem da igreja, as pessoas odeiam a outra, as pessoas não perdoam. Eu estou falando de coisas simples. Imagina
amar alguém que nos faz mal de verdade. Eu não estou falando de coisas banais, de briguinha dentro da igreja, de desentendimento que acontece porque somos seres humanos. Eu estou falando de coisas sérias, graves. Sabe aquela irmã que saiu no noticiário há um tempo atrás, em que mataram o seu filho ou sua filha, agora não lembro, e ela deu uma entrevista dizendo que perdoava o assassino, e ela falou aquilo de todo o seu coração. Isso é amar as pessoas. E nós vemos dentro das igrejas, por qualquer coisa, nós deixarmos de amar os nossos irmãos. Na verdade, é porque nunca nós amamos. Nunca amamos. Nunca. Então, João deixa claro aqui. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Versículo 21. Agora, como manter esse amor aceso? Vigilância espiritual, oração constante, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Aprender com Jesus, ver o exemplo de Jesus, mesmo em tempos de traição e abandono, ele amou até o fim. É fácil? Não é. Não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas olha o que diz João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que exemplo de Jesus. Ação prática do amor: servir, perdoar, encorajar, mesmo em meio à frieza do mundo. Nós devemos vencer essa frieza espiritual. Seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo traído por Judas, quando Judas o beija como um sinal para que os soldados o prendessem, ele diz: com um beijo tu me traz, amigo. Chamou Judas de amigo. Jesus não deixou de amar Judas, porque ele o traiu. O mal que alguém faz contra nós não pode nos mudar. Não, é aquela pessoa que se corrompeu, não nós. Nós temos que continuar com a mesma integridade para com Deus e para com os homens. Não é fácil, mas não é impossível. Se nós estamos servindo a Deus, nós estamos orando e buscando para nos aperfeiçoarmos e melhorarmos a cada dia em todas as áreas, e principalmente nessa, que é o amor. Então a ação prática do amor é servir, é perdoar, é encorajar, mesmo em meio à frieza do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós devemos ser fervorosos no espírito, servindo a Deus, amando a Ele, amando a sua casa, amando as pessoas, tendo zelo pela casa de Deus, pela igreja local, pelo templo. Está faltando isso em nós. Que o Espírito de Deus possa gerar, possa fluir um avivamento no meio do seu povo, na sua vida que está assistindo esse vídeo aqui por este canal. E que comece por mim, porque quem prega é o primeiro a receber, quem ensina é o primeiro a receber. Que o avivamento de Deus tome conta das nossas vidas e que nós possamos ser aquecidos pelo Senhor e que essa frieza espiritual não possa fazer com que nós fiquemos distantes de Deus, do nosso próximo, e que nós deixemos de amar a sua casa, mas muito pelo contrário, que essa frieza espiritual que já está no mundo lá fora não venha nos contaminar, mas que nós possamos ser fervorosos e contaminarmos, no bom sentido da palavra, as pessoas lá de fora, para que elas sejam aquecidas e passem a amar a Deus como prioridade nas suas vidas, a casa dele, a obra dele e a igreja dele como um todo. Então, para concluir, o esfriamento do amor é um dos maiores perigos do tempo do fim. Devemos lutar contra o conformismo espiritual e nos manter firmes no amor de Cristo. A fidelidade e o amor genuíno são marcas dos que perseveram até o fim. Então, como é que está o seu amor para com Deus? Como é que está o seu amor para com a igreja local, com as pessoas? Como está o seu amor para com a obra de Deus? Você ama estar na casa de Deus?
Você se preocupa com o templo? Como é que ele está, em cuidar do templo? Você se preocupa com isso? Você tem deixado a frieza do mundo afetar a sua vida espiritual? Ou você tem olhado para Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Peça para Deus, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que Ele renove em você o amor verdadeiro. Que você não se esfrie, mesmo diante da iniquidade que tem tomado conta desse mundo, do nosso país, do nosso Brasil. Ore a Deus. Eu vou fazer uma rápida oração por você, agora no final desse vídeo, para que o Espírito de Deus possa aquecer a tua vida, para que você volte a ter o desejo de estar na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Ele. Mesmo em meio às falhas humanas, de liderança, de pessoas dentro da igreja, que você possa entender que você precisa retornar a estar na casa dEle, a frequentar a casa dEle, a buscar a presença dEle, a ser constante, a amar a casa dEle, a fazer a obra dEle, mostrando que você na verdade o ama, que você vem amar as almas que estão perecendo, porque se você ama a Deus, não tem como você amá-lo sem se preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno. Eu vou fazer uma rápida oração por você e que o Espírito de Deus possa tocar na tua vida neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te apresentar essa pessoa que assistiu até aqui essa aula sobre esse sinal da tua volta, Jesus. Meu Deus, que essa frieza espiritual não venha se apoderar da vida dessa pessoa. E se essa pessoa já está fria em alguma área, que o teu Espírito possa aquecer, avivar, fortalecer, para que possa voltar a amar a tua casa, amar a fazer a tua obra, possa voltar a amar os irmãos, a família, as pessoas até que o perseguem. Faça isso em nós, Espírito Santo, nesse momento. Para a glória do teu nome, Pai, eu oro e abençoo a vida de cada pessoa que está nos assistindo através desse vídeo, que sejam tocadas, impactadas pelo poder do teu Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Que o Espírito do Senhor possa aquecer você. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like. Clica no sininho para receber as notificações e coloca lá em todas as notificações, para que você não perca nada do que nós vamos postar aqui nesse canal. Vem muita coisa boa por aí a respeito de escatologia e depois a respeito de outras doutrinas bíblicas. Deus vai continuar falando com você através desse canal e operando na tua vida. Então se inscreva, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe você, tua casa e tua família nesta hora, em nome de Jesus.